Oi, gente! Aqui é a Bem-aventurada e hoje vamos para mais um episódio sobre os personagens da Bíblia. Vamos falar sobre Daniel. Vem comigo! Bom, Daniel era um jovem israelita e no contexto que ele se insere, não só ele, mas seus amigos, eles foram levados como cativos para a Babilônia, porque naquela época, né, eles estavam em Jerusalém, porém o povo se desviou dos caminhos do Senhor, a ponto de ele levantar profetas como Jeremias para alertar o povo de que sim, Babilônia, que era uma nação muito potente naquela época, iria invadir e levar eles cativos como forma de punição de Deus para aquele povo, para que eles se lembrassem de quem era o Deus deles e deles verem o quão errados eles estavam de se afastar dos caminhos dele. Então, esse foi o contexto que esses jovens, esses amigos estavam. Eles foram levados cativos, jovens, para um reino distante, ímpio, com uma cultura totalmente diferente, com costumes diferentes, pessoas diferentes, para justamente serem usados como modelos pelo rei da Babilônia. Lembrando que Daniel e seus amigos, eles eram jovens influentes, então eles estavam na nobreza, não eram qualquer pessoa. E justamente Nabucodonosor, que é o nome do rei da Babilônia, queria pegar esses jovens para usar como exemplo. Como assim? Queriam pegar jovens belos, fortes e inteligentes para inculcar, por assim dizer, na mente deles a cultura da Babilônia, para usá-los para o seu governo, para abençoar o seu governo, por assim dizer. Então, por isso, Daniel e seus amigos foram escolhidos, porque eles eram influentes e suas famílias eram influentes naquela região, em Jerusalém. Então, a gente vai começando a destrinchar a história de Daniel. Tem um livro com o nome dele que conta, obviamente, a história dele e mostra como, a partir do primeiro momento em que ele pisa na Babilônia, ele e seus amigos decidiram não se contaminar com as iguarias do rei. O que eram as iguarias do rei? Eram comidas que eram oferecidas a ídolos, que ele ofereceu a esses jovens, não só a Daniel e seus amigos, mas a outros jovens israelitas, como forma de, olha, vou dar uma semana para vocês se adaptarem, comerem tudo bom do melhor, e eu quero que vocês se apresentem a mim depois para eu avaliar como é que vocês estão, se vocês são tão saudáveis, se vocês estão inteligentes. E, a partir desse momento, Daniel decide não se contaminar. Ele fala, não vou comer, versão atualizada, tá bom? Não vou comer essa comida oferecida a ídolos. Eu sei quem eu sou, eu sei quem é meu Deus, eu sei que ele não gosta disso. E eu não quero desagradar meu Deus. Então aqui a gente aprende a ser fiel. Com Daniel, né, a gente aprende a ser fiel, porque desde o primeiro momento ele decidiu não se contaminar. Tanto com comidas quanto com costumes. Em nenhum momento a gente vê Daniel se curvando a estátuas de adoração no que tinha naquela época, ou se adaptando aos costumes da época. Pelo contrário, ele era totalmente diferente, ele dava na contramão da cultura em que ele estava inserido, ele e seus amigos. Então a gente vê a partir desse momento que ele vai decidindo a cada momento, a cada capítulo, a se afastar da cultura em que ele estava inserido, a ser diferente, a ser uma influência para aquela cultura, para aquela nação e para o rei. Então a gente vai destrinchando, a gente vai também conhecer os amigos de Daniel, e que é Sadraque, Mesaque e Abednego. Acho que eu falei certo. Esses são os nomes babilônicos, tá bom, gente? Vou botar aqui os nomes em hebraico para vocês também conhecerem, porque acaba que a gente conhece mais os babilônicos, mas isso é uma questão de dominação também naquela época, de a partir do momento que você se torna cativo do meu reino, eu vou mudar o seu nome, que é em português, para o nome da minha língua, e que foi o que aconteceu com Daniel e os amigos dele. Eles tinham nomes hebraicos, mas quando eles foram levados cativos, o rei mudou o nome dele para nomes babilônicos, como forma de dominação, de mostrar que eles não eram mais israelitas. E a gente aprende que, apesar de não estarem mais na nação deles, no contexto deles, na zona de conforto, eles não se deixaram influenciar. No coração deles, na mente, na vida, na conduta, eles continuavam sim sendo filhos de Deus, sendo israelitas. Então a gente aprende com Daniel e seus amigos justamente isso, ser fiel mesmo em meio corrupto. A gente vai conhecendo mais, né? Até a famosa passagem de Daniel na Cova dos Leões, que é mais à frente da história dele. A gente conhece também aquela passagem da fornalha, em que foi os seus amigos que estavam nesse contexto, não ele. Tem também a questão da passagem do sonho, em que o rei Nabucodonosor tem um sonho, e ninguém sabe decifrar, os magos não sabiam, ele falou, se ninguém souber decifrar, eu mato todo mundo que conhece, né, as magias, que tem esse dom de interpretação, que é inteligente, e em resumido, ele ia acabar com todo o pessoal que realmente pensa naquele reino, vamos falar assim. E Daniel e seus amigos se enquadravam nisso. E aí Daniel ora, Senhor, me ajuda a interpretar esse sonho. E Deus dá a interpretação para ele. E estava correta, tanto o sonho, quanto o que ele significava. A partir disso, Nabucodonosor começa a olhar para Daniel com graça, bota ele praticamente como seu segundo
assim, segunda patente, acima dele só o rei mesmo. E vai abençoando ele e seus amigos. E a gente vê que se desperta muita inveja dos próprios babilônicos, da própria nobreza babilônica. Após isso, tem a questão da fornalha com seus amigos, em que ele faz uma estátua enorme dele mesmo e pede que todos adorem, se não adorar vai ser assado na fornalha. E os seus amigos, né, os amigos de Daniel, escolhem não se curvar, porque a gente sabe que no contexto de Israel, Deus fala não adorar falsas imagens, falsos deuses. E eles arcam com as consequências. Eles são jogados na fornalha, que estava 10 vezes mais quente, e eles não se queimam, porque Deus guardou eles. Tanto que há um quarto homem na fornalha. Nabucodonosor fala, eu não lancei 3 homens, porque tem 4. E pela descrição da Bíblia, a gente sabe que aquele quarto homem é Jesus. Após isso, tem também a passagem de tempo, em que é passado o reino de Nabucodonosor para a sua descendência. E tem a passagem de Daniel na cova dos leões, que é justamente outro decreto que os inimigos de Daniel queriam para, assim, tentar fazer ele cair. Já que ele, né, não se corrompe com nossos costumes, vamos usar a fé dele contra ele mesmo. Vamos influenciar o rei Dário, que é o que o rei estava na época, né, para fazer com que ele, né, com que haja um decreto em que só se pode cultuar o rei. Naquela época os reis eram cultuados. E quem não orasse em nome do rei iria ser lançado na cova dos leões. E Daniel soube desse decreto e mesmo assim continuou orando. A Bíblia fala que tinha costume de orar 3 vezes ao dia. E ele orava em direção a Jerusalém, que era um costume judaico. E nisso, ele é descoberto, preso e lançado na cova. Porém, Deus fecha a boca dos leões. Quando o rei Dário, que gostava muito dele, vai lá para ver no dia seguinte se ele estava vivo e fala, Daniel, o seu Deus te salvou? Ele fala, sim, o meu Deus te salvou, eu estou aqui vivo. E aí, isso mostra mais uma vez o que? A fidelidade de Daniel. Não só esses momentos, como outros momentos que ele foi usado para exortar os reis. Chega um momento em que também há um outro chamado, advertência de Deus para Nabucodonosor. E Daniel que interpreta, falando assim, olha, você acha muita coisa, muito orgulhoso. E todos os reinos do mundo só te foram dados porque eu, Deus, te dei. Por conta disso, você vai ser reduzido ao mundo dos animais. Resumindo, Nabucodonosor virou um animal. Porque ele era muito orgulhoso. E Deus usou Daniel para falar isso. Após esse momento, seu descendente, né? Ele também era uma pessoa orgulhosa, que não aprendeu com o erro, né, do avô, do parente dele, Nabucodonosor. E Deus, no meio disso, faz uma advertência. Por quê? O rei, né, descendente de Nabucodonosor, ele faz uma festa e pega todos os utensílios do templo de Jerusalém. Lembrando que o templo foi destruído, então tudo de ouro, porque a Bíblia fala que era matéria de ouro mesmo. De ouro fino, tudo de bom que tinha no templo, eles levaram para Babilônia. E naquele dia, naquela festa, o rei decidiu pegar para usar como qualquer coisa, como bebida, como copo de bebida, como decoração do ambiente, enfim. E Deus não se agradou. E ele escreveu uma frase na parede com um idioma que ninguém entendia. Aí chamaram Daniel. E Daniel deu essa interpretação, falando que naquele dia o reino dele seria dividido e destruído. E assim acontece. O rei Dário, que é o rei que estava no contexto, né, da cova dos leões, ele assume no lugar desse descendente de Nabucodonosor. E aí a história, né, continua na passagem da cova dos leões. E assim a gente vai acompanhando a vida de Daniel. E em nenhum momento é falado que ele se desviou, que ele negociou princípios. Então, o que podemos aprender com a história de Daniel? Bom, o primeiro ponto é ser fiel a Deus. Vocês viram que eu repeti muito isso, porque justamente com Daniel eu aprendo que devemos ser fiel a Deus, não fiel aos nossos amigos, não fiel aos costumes, não fiel a que todo mundo vai, né? A famosa frase Maria vai com as outras. Não, ser fiel ao seu Deus, a Jesus. E em nenhum momento a gente vê ele negociando princípios porque todo mundo tá fazendo. Sabe, aquela famosa frase, você não é todo mundo. Então ele sabia disso, que ele não é todo mundo. O segundo ponto é não se influenciar, mas ser um influenciador. A gente vê e aprende com Daniel como ser um influencer. Ele foi um dos primeiros influencers da Bíblia, vamos falar assim. Porque ele não ia com os outros. Ele não comia as iguarias. Ele não se curvou perante a estátua. Ele não deixou de orar ao seu Deus para orar um homem pecador como ele. Não. Ele permaneceu firme. Ele não se influenciou. Ele não foi igual a todo mundo. Mas ele foi diferente. Ele influenciou. Porque através desses momentos em que ele interpretava sonhos do rei, em que ele se negava a orar ao rei da época, em que seus amigos também não adoraram a estátua de a estátua do rei, nesses momentos, os próprios governantes da Babilônia falavam que seja agora autorizado que se cultue o Deus de Daniel, o Deus de Sadraque, Mesaque e Abednego. Então, através disso, eles influenciavam
toda uma nação ímpia a conhecer um Deus que eles não conheciam. O terceiro ponto é a gente ser excelente no que a gente faz. Com Daniel, não só com Daniel, com José do Egito também a gente aprende a realmente aproveitar o que Deus põe nas nossas mãos. Daniel não começou sendo o segundo do reino, nem José. Eles começaram de baixo. Daniel e José começaram cativos. Mas eles, com o que eles já tinham, honraram a Deus e honraram o que ele colocou nas suas mãos. Daniel começou como um jovem que estava se preparando para ser um dos conselheiros do rei. E assim foi. Então a gente vê como Deus abençoou Daniel e seus amigos. A gente aprende a justamente entregar o nosso melhor, não para os homens, como a Bíblia fala, mas para Cristo. É trabalhar, oferecer o nosso melhor na sua faculdade, na sua família, no seu colégio, não importa o meio. E entregar o seu melhor para Cristo, como se fosse para Cristo, porque é para Jesus, sabe? É para realmente influenciar, para aquela pessoa que às vezes não conhece Jesus no seu trabalho, olhar e falar, poxa, fulana é exemplar. Fulano não fala mal dos outros, fulano não faz fofoca, tá sempre aqui pontualmente, sempre que eu preciso dela tá aqui pra me ajudar. Ela sempre consegue fazer tudo com excelência, não me preocupa com nada. O que será que ela tem? Eu vou conhecer mais ela, eu quero conhecer mais essa pessoa. E aí é uma oportunidade que Deus te dá pra você falar de Jesus, porque não adianta nada a gente chegar e falar de Jesus, sendo que o seu comportamento é outra coisa. E é isso, gente. Eu espero que tenha gostado de conhecer mais sobre Daniel. Eu particularmente adoro, porque, pelo menos no meu contexto juvenil, é um exemplo pra mim de como eu ser influente em um mundo caído como o nosso, como não ser influenciada, mas influenciar outras pessoas através da minha conduta. E eu gosto muito, porque mostra o exemplo de fidelidade, não só dele, mas de seus amigos. De como a gente pode permanecer firme em um mundo caído. Não se deixar, sabe, levar pelas ondas, levar pelo que todo mundo faz, fala, enfim. Eu particularmente adoro a história de Daniel. Então, se você gostou também, curte, comenta aqui embaixo, compartilha com alguém e se inscreva no canal. Até a próxima!